E aí, tudo bem? Eu estou um pouco rouco porque hoje eu gravei bastante vídeos. Mas, mesmo assim, vamos ler mais um pouco a palavra de Deus. E eu inicio aqui uma série de vídeos sobre o livro de Gálatas. Nós vamos ler o livro de Gálatas do capítulo número 1 até o capítulo número 7. São 7 capítulos, Gálatas? Deixa eu ver aqui direitinho para não cometer erros. 6 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 6 nos vídeos que se seguem. Vai acompanhar comigo? Pega a sua Bíblia aí, vamos ler juntos? Vamos? É tão bom ler a palavra, não é? Ficar por dentro daquilo que o Senhor quer para a gente? Então, aquele que crê em mim, como diz o pastor, dele fluirão rios de água viva. Não. Aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, dele fluirão... Não, Jesus não falou isso. Jesus falou assim, Jesus, Yehoshua, falou assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, dele fluirão rios de água viva. Temos que crer em Jesus, como diz as Escrituras. Então temos que recorrer às Escrituras, que você encontra as Escrituras no livro chamado Bíblia. Vamos ler aqui. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo estava morto, sim, nos pecados e delitos. Estava morto espiritualmente. E ressuscitou. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Tá certo? É Paulo e os irmãos que estão com ele escrevendo as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia são denominações? Não. As igrejas da Galácia são templos? Não. As igrejas da Galácia são grupos de irmãos? Sim. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas das Galácias, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Agora uma parte que é Bíblia. Inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Isso aqui foi o homem que botou, isso não é sã doutrina, isso não é palavra de Deus, isso não é Escritura Sagrada, isso é Bíblia. Agora voltemos para a Escritura Sagrada, capítulo 1, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Você vê só um detalhe, meu amado, já naquela época, Jesus tinha morrido há poucos anos e já estavam botando novos fundamentos no evangelho. E Paulo já estava maravilhado com isso, não de forma positiva, mas negativa, mas já estava espantado. Ele diz, eu fico maravilhado, porque tão depressa passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Vocês já estão pregando diferente do que nós ensinamos, pessoal da Galácia. Gálatas. Insensatos Gálatas, é assim que ele costumava dizer. Há poucos tempos atrás eu estive aí. Eu ensinei a sã doutrina para vocês, e vocês já estão em outro evangelho, Gálatas. Aí eu te pergunto, meu amado, se naquela época Gálatas já estava vivendo outro evangelho, naquela época, imagine nós hoje. Vai ouvindo, vai lendo comigo. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, pessoal de Gálatas. Ele não está falando para nós, meu amado, ele está falando para o pessoal de Gálatas, você entende? Mas nós podemos observar que assim como foi para aquele povo de Gálatas, também está assim hoje. O evangelho está transformado, porque está tudo diferente do que está escrito nas Escrituras, com raríssimas exceções.
Assim, por isso é que eu não fico pregando aqui, meu amado. Eu vou para a Bíblia e leio com você. É melhor ler. Ler tudo, não é ler um pedacinho para poder enganar as pessoas, não. Porque quando se lê um pedacinho só, é fácil enganar. Porque aquele pedacinho às vezes está dizendo de alguma coisa, e aí na hora o pregador usa para outro assunto. Mas aquele pedacinho parece que encaixa bem. Muitas das vezes parece que encaixa melhor naquela frase que o pregador está falando, até do que na que está escrito aqui, porque eles são mágicos. Eu já falei no vídeo de Advogado do Diabo. Eu falei, a qualquer hora o demônio, o Satanás bate na porta desses caras para pedir que faça uma reciclagem com ele. Porque o diabo está ficando para trás, eles estão muito mais astuciosos. Eles têm muito mais astúcia. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, pessoal de Gálatas, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já está, do que já recebestes, seja anátema. Mas qual outro evangelho, irmão Rubens? Olha, se não for o que está na Bíblia, é outro evangelho, meu amado. O que está na Bíblia é o evangelho, a sã doutrina. É as boas novas. Evangelho, a palavra evangelion, significa boas novas. Então, se é o que está aqui no Novo Testamento, nessa parte que começa em Mateus e acaba em Apocalipse, então isso que está aqui escrito é a sã doutrina, é o evangelho, é as boas novas. Agora, o que ensinam por aí que não está aqui, ou que está errado, ou diferente, ou contrário, ou que não está, não é o evangelho, é anátema. Paulo está dizendo isso. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho que você conhece, aprendeu de algum homem? Se aprendeu, reveja seus conceitos, meu amado. Vai para aqui, ó. Faz igual Paulo. Paulo aprendeu direto de Jesus. E Jesus você conhece ele melhor do que nunca aqui, ó, no Novo Testamento. Tá certo? Vou repetir esse pedacinho. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é evangelho segundo os homens. Não é evangelho que eu aprendi com líder religioso, nem com ninguém, nem com o irmão Rubens. Não. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, Paulo falando, mas pela revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo está aqui, ó. Ou eu estou mentindo? Pergunta ao seu líder se isso que eu estou falando é mentira. Que ele vai dizer, só se ele mentir para dizer que é mentira. Se ele for sincero, ele vai dizer, não, irmão Rubens, nisso que ele está falando aí é verdade. Mas quando... vamos lá. Porque já ouvirdes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. Paulo praticava o judaísmo. E ele, agora escrevendo a Gálatas, ele vê isso de uma forma negativa. E eu pergunto a você, meu amado, observe se você não está servindo o judaísmo. Observe se as práticas que você tem feito não são judaísmo. Se não são práticas judias, coisas de judeu. Cuidado com esse negócio de imitar judeu. Porque Apocalipse 2:3, aliás, 2:9 e 3:9, faz um alerta terrível quanto a isso. Lá diz que quem se diz judeu, faz coisas de judeus, mas não é judeu, porém mente, é na verdade sinagoga de Satanás. Cuidado. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele perseguia as denominações? Não. Ele perseguia os templos? Não. Ele perseguia a igreja de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que, de dois povos, judeus e gentios, o Senhor destruiu o muro da separação e fez dos dois um só povo, a igreja. Assim está escrito, assim eu creio. Paramos no capítulo 1, no verso número 13 de Gálatas, e nós vamos seguir daqui em diante.